Retornamos com a juíza Alessandra Teixeira Miguel para continuar a falar sobre como funciona a implantação de uma comarca. E eu aproveito já e pergunto a você, doutora Alessandra, quais os requisitos para a criação de uma comarca? A comarca ela tem que ser criada por lei, né? Tem que ser uma lei estadual e tem que criar também os cargos de juiz e para os funcionários, né, inicialmente. Na verdade, a necessidade da comarca, existe um provimento do Tribunal de Justiça que fala sobre isso e fala sobre a população. Normalmente existem já fóruns próximos, né, e é visto se aquele fórum está com uma demanda muito grande, se tem um número de processos absurdo, às vezes para os juízes, e aí começa a nascer essa necessidade de criar comarca. Às vezes também a população não tem acesso à justiça, como nós já falamos, e vem mesmo assim de um clamor da população local, dos juízes às vezes que estão em cidades próximas, falam, olha, tal cidade está sem acesso, fica longe do fórum, precisamos levar a justiça até eles. E aí vai nascendo mesmo dessa necessidade. Por isso que às vezes demora um pouco, também pelo trâmite legal, porque tem que ter uma lei, então Claro. até aprovar a lei. Claro. E às vezes é meio complicado. É complicado aprovar essa lei, né? É difícil. E também tem a questão do orçamento, né? Porque tem que ter uma previsão orçamentária, porque são gastos, né? Então, o tribunal vai ter mais gastos, mais uma comarca, uma instalação, juiz, funcionários. Então, tudo isso precisa ter uma previsão orçamentária. E quem aprova essa lei? O telespectador quer saber. É na Assembleia, né, Excelência? Na Assembleia. Então. É uma lei estadual. Claro. Então. É uma lei estadual de iniciativa do presidente do Tribunal de Justiça. Sim. Sim, o Tribunal de Justiça, diante da necessidade de se instalar uma comarca em determinado local, então ele promove isto perante a Assembleia Legislativa. Exatamente. Não é verdade? Exatamente. Muito bem. E como são estabelecidas, então, as prioridades para a instalação no Estado de São Paulo? As prioridades de instalação é mais ou menos isso mesmo, é população, né? A população é importante, né? Sim, tem uma comissão de organização judiciária no tribunal que antes de fazer a lei, né, eles verificam isso, a população, o número de pessoas e se existe algum atendimento, qual a demanda dos fóruns que existem na região, né? Por exemplo, no caso de Santana de Parnaíba, Barueri estava soberbada de trabalho. Os juízes estavam com muita dificuldade, o número de demandas é muito alto, as varas chegam a ter 8.000 processos, as varas cíveis. Sim. A distribuição, salvo engano, estava em 400 processos por mês novos. Nossa! Né? Então, receber 400 demandas novas por mês é quase impossível conseguirmos diminuir o número de processos, porque um juiz não consegue dar 400 sentenças. Claro, num claro. mês. Então, a necessidade vem essa observação desses aspectos, da população, do número de demandas na região, e aí é verificada a prioridade no Estado dessa forma mesmo. E as pessoas têm que saber que o juiz de primeiro grau, um juiz monocrático, ele não tem lá condições de ter, por exemplo, ao seu dispor assistentes para ajudá-lo, não é verdade? Ele tem o seu cartório, tem que dirigir o seu cartório também, não é? Então, há muito trabalho para o juiz de primeiro grau, não é verdade? Sim, Excelência. É bastante complicado, porque nós somos preparados, os juízes são preparados para julgar. E quando nós chegamos nas comarcas, nós percebemos que nós somos também administradores. Exatamente. Né? E pessoal, funcionários, as pessoas têm dificuldades, né? Não só os litígios, porque as pessoas vão ao fórum com problemas, né? Nós resolvemos problemas. Eu brinco às vezes que ninguém vai ao fórum quando está feliz. Claro. É muito difícil, né? A maioria vai porque está com algum problema. E nós temos as questões dos funcionários que o juiz tem que resolver, questões de prédio, às vezes é tudo, é iluminação do prédio, é água, o elevador quebrou, e eles trazem isso para nós. Os juízes somos síndicos também dos prédios, né? E eu estou vivendo isso bastante agora em Santana de Parnaíba, porque é um fórum novo, né? Então, as coisas acontecem, a gente às vezes chega e fala assim, nossa, mas não tem isso, né? A geladeira quebrou, ou não está funcionando, ou faltou água, a verba não chegou. Então, assim, o juiz, ele é administrador de pessoas, administrador de um prédio, e nós só nos damos conta dessa função que toma muito tempo quando já assumimos a comarca. Quando assume a comarca no exercício da função.
Porque não tem estudo para isso, né, Excelência? É verdade. Olha, você falou uma coisa muito certa. O juiz, naturalmente, está classificado como um julgador. Mas, de repente, ele é obrigado a assumir a administração também. Exatamente. Daí porque, às vezes, a gente tem que dar a mão à palmatória, que a morosidade na solução dos processos vem daí um pouquinho, não é? Sim. Porque nós não temos verba. Agora, vou te fazer uma pergunta fora do meu roteiro. Você acha que a independência financeira de um tribunal estadual é importante, não dependendo mais do executivo? Excelência, eu acho sinceramente que é a melhor saída, a única saída para o Tribunal de Justiça hoje. Como aconteceu com o Rio de Janeiro. Exato. Que conseguiu aprovar a lei das custas, né? Isso. Se nós conseguimos em São Paulo aprovar uma lei, né, que traga para o tribunal, para gastos de pessoal, de processos, de estrutura para o próprio tribunal, né? Esse dinheiro das custas, das despesas processuais, eu tenho certeza que o Tribunal de Justiça funcionaria com uma estrutura muito melhor e provavelmente não existiria mais morosidade. Claro. Porque poderíamos ter mais juízes, mais funcionários, uma estrutura melhor de trabalho. Abertura de outros certames, não é? Outros, sim. Na verdade, para naturalmente novos juízes, né? É importante mesmo, eu também acho isso. É que, infelizmente, o orçamento depende do executivo, né? Claro. Todo o orçamento é repassado pelo governador. Pelo governador. Então, a gente acaba tendo vários cortes no orçamento do Tribunal de Justiça. É verdade. A gente sabe disso, todo mundo sabe disso. E as pessoas talvez não saibam, mas acabamos nós sofrendo em não poder, às vezes, dar uma prestação jurisdicional tão boa e de tanta qualidade em razão da falta do orçamento. Porque há uma interligação, né? Para você poder dar o melhor, não é? O melhor do tribunal para a população, para o jurisdicionado, você tem que ter condições financeiras. Sim. Não é? Senão não há condições suportáveis para que você assuma essa posição. Bem, falar em assumir posição, assumir uma jurisdição já implantada, veja bem, difere de uma nova comarca? Quais os desafios que o magistrado enfrenta entre uma e outra? É bem diferente, porque quando a instalação de uma comarca é novo para mim também, Tudo novo. né, Excelência? Mas começar do zero, né? Tem todas umas... são dificuldades, coisas que eu jamais imaginei que fosse ter que ver. O prédio... eu acompanhei a obra do prédio, né? Então eu ia lá ver. Sim. E tem que colocar o chão do banheiro tem que ter, para não escorregar, tem que ser especial. E falta o corrimão da escada, e tem que ter elevador, tem que ter acessibilidade, rampas de acesso. Então, assim, a implantação de uma comarca, de um fórum, é bem trabalhoso, né? Tem vários, o CNJ hoje, o Conselho Nacional de Justiça, ele dá várias regras, né? Sim. Ele tem que implantar a planta do fórum, o tamanho das salas, o número de salas, o tamanho do tribunal do júri, tudo tem norma pelo Conselho Nacional de Justiça, então assim, nós temos que seguir essas normas. E depois o dia a dia do trabalho, a entrada dos processos, fazer o sistema funcionar do início, né? Os funcionários, ensinar os funcionários, o trabalho é novo, é diferente. O Fórum Digital na área criminal é uma coisa muito nova no estado de São Paulo ainda, né? Então, temos poucos fóruns digitais. Em Ribeirão Preto temos um criminal também, o inquérito não está digitalizado, então os funcionários, as pessoas têm dúvida, como que eu faço? O inquérito é físico. Então, assim, todo dia chegam questões e como solucionar, por exemplo, as questões dos menores, da infância, também o Conselho Tutelar não tem informatização, como vamos fazer? Então, assim, é tudo muito novo. Então, a instalação da comarca, principalmente para eu acho que um fórum digital é realmente um desafio grande. Nessa parte da área criminal, por exemplo, você tocou num ponto importante. Na área
no procedimento que você atua digital. Você não tem o inquérito policial na forma digital. Então, é o papel que chega lá na sua jurisdição. Sim. E como é que fica? Nós temos o inquérito, nós vamos ter que digitalizar a partir da denúncia. Né? O Isso fórum vai ter demanda que um digitalizar. tempo. Um tempo, um trabalho, precisa de funcionários para digitalizar o inquérito. Nós não, assim, existem no Estado de São Paulo não existe ainda uma regra, né, absoluta. Pode haver a digitalização de todos os inquéritos ou apenas daqueles inquéritos que viram denúncia. Então, os inquéritos que vão ser arquivados, não há necessidade, não existe uma regra obrigando a digitalização. Sim. Né? O ideal seria a digitalização de tudo. Aliás, o ideal seria que as delegacias já tivessem um sistema para nos mandar digitalizado. Isso, uma infraestrutura nas delegacias de polícia. Mas infelizmente ainda não existe. Espero que isso aconteça logo. E na verdade, que nós vamos ter que fazer isso mesmo, digitalizar os inquéritos, Excelência. Bem, a sua colocação foi excelente, já que no inquérito policial não há o contraditório, ao passo que no procedimento, a partir do momento que se recebe a ação, há o contraditório na instrução criminal, é óbvio. Então, já que é assim, extrai-se a digitalização já após o recebimento da denúncia. Exatamente. O recebimento da denúncia e o recebimento da denúncia que é feita pelo magistrado. Sim. O magistrado é quem tem esse poder de dar início à ação penal pelo recebimento da denúncia. Bem, agora nós vamos passar por uma outra fase, que é a implantação do Fórum de Santana de Parnaíba facilitou a vida dos moradores da cidade, que se deslocavam até Barueri para a garantia de prestação jurisdicional. Estima-se que 30% dos processos de Barueri eram provenientes de Santana de Parnaíba. Doutora, como foi o processo de transferência, então, para a comarca, para outra comarca? Então, Excelência, nós estamos recebendo os processos todos de Santana de Parnaíba e Pirapora, mas apenas os novos processos, né? Os processos, os digitalizados. Sim, são os novos, porque como o fórum é digital, nós realmente não recebemos processos físicos, né? E a demanda já está alta, assim. Excelência, já tem bastante coisa. E eu chego na minha mesa, ontem eu cheguei e tinham 100 processos novos. Quantos? Né? 100. Entrando na minha caixa de entrada, ainda estavam na análise do cartório, alguns indo para despachos, decisões. Então, assim, a procura tem sido bastante. A procura é grande, não é pouca, não. E lá o problema mais de terras, né? Ou não? Tem bastante terras, porque Santana de Parnaíba tem uma área verde grande, então tem umas questões ambientais, né? Tem bastante poços, o Capião, muita coisa. Os condomínios, né? De Alphaville e Tamboré. Ah, sim. Que tem muitas ações de cobrança, despejo. Excelência. E tem muitas empresas também na região, porque tinha um incentivo fiscal ali, né? ISS, então tem muitas empresas, então nós também temos bastantes questões de direito empresarial, direito de família. Sim, claro. Né? Ali é ampla, Excelência. Mas quer dizer que, então, cada vez que 100 processos em um dia? Não, foi provavelmente numa semana. Uma semana. 5 dias. Tá. Uns 5 dias. Muito bem. E como se dá, então, a cooperação entre o tribunal e o poder executivo local? Isso é importante. Sim. O Tribunal de Justiça hoje ele conta muito com o executivo municipal, com o prefeito, com a prefeitura, para a instalação das comarcas. Sim. Né? Existe realmente essa necessidade para a questão orçamentária, né? Então, foi muito importante em Santana de Parnaíba a atuação do prefeito, né? Que atuou encontrou o prédio, na verdade foi um prédio que foi construído, não para ser reforma, mas foi alugado, né? E o prefeito deu o prédio foi construído? O prédio é novo, foi construído, E aí a prefeitura alugou o prédio para ser o fórum, né? E fez as adaptações necessárias pelas normas do Conselho Nacional de Justiça. Então, assim, a atuação da prefeitura, do prefeito, né? Do prefeito Elvis, foi muito importante mesmo, senão Sim. a comarca não conseguiríamos instalar a comarca de Santana de Parnaíba sem a prefeitura. Sim. E isso é muito comum,
né? Essa necessidade da prefeitura trazer estrutura para o judiciário em razão das questões orçamentárias, das dificuldades orçamentárias do tribunal. Sem a prefeitura, sem o executivo, nós não eu tenho inclusive aqui essa pergunta que eu ia dizer, que eu ia fazer, quer dizer, se o prefeito realmente contribuiu para esse grande feito, não é, em relação ao Tribunal de Justiça, e a senhora respondeu que sim. Daí porque eu agora presto a minha homenagem, Direito e Justiça em Foco, presta uma homenagem ao nobre prefeito da cidade de Santana de Parnaíba, o doutor Elvis César, doutor porque ele é advogado também. Então, parabéns, prefeito, parabéns. Contribuiu não só para o Poder Judiciário, como também para a sua população, para o povo sofrido de Santana de Parnaíba. Parabéns mais uma vez. Bem, vamos continuar. Quais são, então, as maiores dificuldades práticas enfrentadas no dia a dia de trabalho? Eu já sei de algumas, mas eu quero que você, por gentileza, doutora, me dê outras, assim, outras que possam elucidar um pouco mais. Não é? As alternativas, quais são? As dificuldades maiores numa comarca é a administração mesmo, acredito, né? Uma nova comarca. Conseguirmos funcionários, no início é bem complicado isso no tribunal, porque tem que ter os cargos, tem que ter os funcionários, já tem que ter uma previsão para isso. Então, as questões administrativas são bem difíceis no dia a dia. E adaptação ao sistema, que é digital, é novo, essa implantação toda, o número de demandas da região, que acreditamos que vai ser grande. Né? E talvez... O que eu tenho tentado fazer, a gente ainda não estou conseguindo colocar isso em prática ainda, mas é trazer a conciliação, né? A conciliação é excelente, excelente. Parabéns, a conciliação e digital, lógico. Sim. A forma digital, não é? Muito bem. Agora, me diga uma coisa, os funcionários lá da sua jurisdição, eles se adaptaram bem à questão da implantação digital do fórum? Eles estão se adaptando bem. Alguns já trabalhavam com fórum, com processos digitais que existiam já em Barueri, né? Porque a Barueri tem uma jurisdição híbrida, tem processos físicos, antigos e os digitais. Então, alguns já conheciam um pouco. O que foi novo foi o crime. O crime ninguém conhecia, o crime digital. E aí eu pedi ao tribunal que enviasse uma equipe que ficou um dia lá dando algumas orientações. Existe um curso e eles foram orientados nesse sentido para começar a trabalhar. Existe uma dificuldade evidente no começo. Claro. Mas eles estão se adaptando bem. Então, as coisas estão fluindo já, estão começando a fluir. Muito bem. Eu já fiz a pergunta, mas eu quero fazê-la novamente, porque eu acho muito importante esse tipo de elucidação. Como os advogados e a comunidade têm recebido a ideia do processo digital e quais as vantagens para a justiça? Eu me preocupo mais com as vantagens para a justiça, porque você já abordou uma parte no tocante aos advogados, mas quais são as vantagens para a justiça de Santana de Parnaíba? A maior vantagem é a celeridade mesmo, acredito, Excelência. O processo digital ele é mais rápido. Né? São menos atos que têm que ser praticados. Né? Então, antes eles juntavam e sobe o processo e desce o processo. Então, agora é muito mais célere. E a adaptação tem sido muito boa de todos, eu não vejo muitos problemas. Eu acho que o processo digital está trazendo uma inovação, uma modernização para a justiça que é muito importante. Bem, eu já estou finalizando o programa, lamentavelmente. Eu sempre digo isso, lamentavelmente, porque quando a conversa é boa, a gente gostaria de ficar muito tempo conversando. Mas como foi a recepção da população diante da instalação de um novo fórum, ou melhor, de um fórum na comarca? É engraçado porque a cidade de Santana de Parnaíba não é muito pequena, né? Tem mais de 120 mil habitantes, mas a população ficou muito feliz. A gente percebe isso nas pessoas, mesmo na data da instalação, tinham muitos cidadãos da cidade, foram assistir a instalação, as pessoas vão até o fórum ver, entram lá e falam, nossa, mas é aqui mesmo, né, o fórum, onde está a juíza e como é.
E algumas pessoas não vão litigar, querem conhecer mesmo, existe uma curiosidade do povo, né? E eu percebi que realmente houve esse acesso mesmo, as pessoas estão mais próximas, nós conseguimos ficar mais próximos da população e existe assim uma alegria e até uma vaidade, né? As pessoas ficaram vaidosas de ter um fórum na cidade. Sim. Que já merecia muito tempo, né? Isso é maravilhoso. Eu estive presente, que eu assisti a instalação lá do Fórum de Santana de Parnaíba e fiquei maravilhado, porque vi as pessoas se interessavam muito, inclusive estava lotado. Tanto é que nós vamos colocar um insert aqui no programa para que o telespectador tenha conhecimento de como foi. Bem, para que eu encerre o programa, eu peço as suas considerações finais. Eu queria agradecer, Excelência, a oportunidade de estar nesse programa, de poder trazer o trabalho da Justiça, principalmente em Santana de Parnaíba, tudo que nós temos feito lá para melhorar. Agradecer ao senhor, agradecer ao Tribunal, ao Dr. Naline, ao prefeito, Dr. Elvis, né, que muito tem me ajudado, né, a realmente levar a Justiça para Santana de Parnaíba e dizer que eu espero fazer o meu melhor, né? E realmente trazer celeridade, efetividade, que a população de Santana de Parnaíba aí seja agraciada com um poder judiciário local, né? E que seja o melhor possível. Muito bem, doutora Alessandra, eu fiquei encantado com as suas declarações aqui no programa Direito e Justiça em Foco, porque o nosso escopo é levar conhecimento ao telespectador, a sociedade, aqueles que, afinal de contas, esperam o melhor de nós, ou seja, o melhor do Poder Judiciário. Isso é muito importante, porque os bastidores do Poder Judiciário, as pessoas não têm conhecimento. Então, esse programa foi feito exatamente para isto, para falar bem do Poder Judiciário, porque o Judiciário é bom. Sim. O Judiciário representa o que há de melhor nesse país. A confiabilidade do Poder Judiciário é enorme. Então, por isso que eu agradeço muito a sua presença, né, e espero que continue cada vez mais galgando, não é, os degraus do Poder Judiciário paulista e, oxalá, a gente se encontre novamente. Muito obrigado. C'est mon tabou.